Olá, muito boa tarde, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma conversa em torno de um livro que saiu há muito pouco tempo, o Para que Serve, que saiu pela Planeta Tangerina, e estamos aqui com os seus dois autores, o José Maria Vieira Mendes e a Madalena Matoso. Boa tarde e obrigado aos dois. Boa tarde. Obrigada. Portanto, menos do que uma entrevista, como eu disse, isto é uma pequena conversa e eu vou tentar ser o mais expedito possível. A primeira pergunta que eu fazia é uma pergunta complicada. Este é um livro de filosofia para crianças? Zé Maria. Eu é que fico com as complicadas. A próxima complicada é para ti. Pois, quer dizer, é o que as pessoas... Eu acho que se calhar... Fez-me lembrar, essa pergunta fez-me lembrar uns livros que eu li há uns tempos, que não são propriamente para a infância, no sentido em que não são livros com ilustração, etc., mas resultam de um encontro entre um filósofo e a ideia de fazer filosofia para as crianças. E é uma coisa que era organizada por acho que era um teatro francês, chamava-se as Petites Conférences, pequenas conferências, e normalmente eram sobre um assunto, tipo o amor, e era um filósofo a falar com crianças, filósofos conhecidos franceses, não é? Tipo Alain Badiou e coisas assim contemporâneos, e a tentarem conversar sobre esses assuntos com crianças, e depois aquilo acabava num livro, que era mesmo num formato de conferência. E eu acho que terá sido eventualmente uma coisa desse género que inspirou, ou pelo menos eu encontro semelhanças, que inspirou o Teatro Luca e a sua programadora para fazer uma série de conferências sobre determinados temas, por exemplo, liberdade, e houve vários temas, agora não consigo recordar quais. Eu lembro de liberdade porque eu ajudei a fazer essa conferência, a conferencista, e foi na sequência dessas conferências que a senhora mesmo convidou para fazer uma sobre para que serve a cultura, que é uma pergunta, se calhar uma pergunta filosófica, ou pelo menos é uma pergunta, mas também é uma pergunta muito prática. É uma pergunta política também, é bastante política. E, aliás, é uma pergunta que é introduzida, eventualmente, se calhar, não sei se é verdade isto, mas sei que ganhou particular relevância, por exemplo, em Inglaterra, com o New Labour, quando tomam poder, quando ganham as eleições, e há uma pergunta que eles colocam à cultura, portanto, um partido de esquerda, centro-esquerda, e pergunta, e que diz qualquer coisa do género: temos que ver o que é que a cultura pode fazer por nós. What can culture do for us? Ou o que é que a arte pode fazer por nós, etc. E é uma pergunta que entra dentro de um espírito neoliberal, mais capitalista, se quisermos, mais funcional, etc. Utilitarismo, quase. Utilitarismo, é? e que pretende, tem um fundo generoso, se quiser, ou seja, pretende, por um lado, conseguir perceber a quem é que nós devemos dar dinheiro, e às vezes até tem um bom espírito por trás, que é do género: nós temos que utilizar as artes ou a cultura para ajudar certas comunidades que estão desprotegidas, coisas desse género. Mas, por outro lado, tem um outro lado, que é transformar a cultura ou a arte num projeto social. E, de alguma forma, também fazer com que o Estado possa delegar uma função que deveria ser dele e das instituições sociais que o Estado devia apoiar, delegar isso em artistas. E isso é problemático e pode ser perigoso. E, portanto, se isto é um livro, se isto é uma questão filosófica, é sobre filosofia, mas se é uma questão política, se calhar também é um livro político. Claro. Mas depois também acho que é um livro que nunca deixa de ser um livro para a infância, e portanto tem Sem esse dúvida. lado de... é um livro sobre a vida, é um livro. Sim, não, desculpa, Madalena. Não, eu acho só que à partida, mesmo um livro que não seja considerado, ou seja, que não tenha sido criado para ser um livro de filosofia, por exemplo, acho que pode ser um ponto de partida para filosofar muito, e o contrário também pode acontecer. Ou seja, à partida,
não estou muito preocupada com essa prateleira, mas pronto, claro que é um livro que deixa algumas perguntas no ar e que pretende andar à volta de algumas questões que vão tendendo para o abstrato, talvez, muito aberto. Isso é sempre uma coisa que acho que eu gosto de trabalhar, e também aquela questão de ter alguma ambiguidade, que eu também é uma área, por exemplo, quando pões uma imagem ao pé de uma certa frase ou palavra, e às vezes ficamos ali, mas porque é que esta imagem está aqui? E essa ambiguidade eu acho que é muito gira, desperta muita curiosidade e interessa-me bastante. A imagem que acabaste de utilizar das prateleiras, obviamente que a minha pergunta era uma provocação. Eu tenho sempre a fantasia que eu gostava de ter tempo para poder rearranjar todas as prateleiras várias vezes. Ou seja, há livros que às vezes hoje quero que estejam aqui, mas amanhã quero que estejam no outro lado. Isso é normal. Mas a verdade é que esta ideia da filosofia lembrou-me porque o livro tem perguntas, mas lá está, uma pergunta tem sempre uma resposta. Quando não tem uma resposta, é uma questão, e uma questão lança logo para a questão, para o território da filosofia. E de facto, como dizem, isto começa com uma pergunta, antes de começarmos, há alguma pergunta que queiram fazer, com um circuito fechado, e no fim vamos regressar a essa mesma pergunta e ao circuito, mas o circuito está aberto. Por isso é que, obviamente, a pergunta é feita. É uma coisa engraçada que muitas vezes ocorre em alguns, se me é permitido falar da experiência pessoal em ensino, que é quando nós colocamos uma pergunta às pessoas, mas o nosso objetivo não é responder, mas sim que as pessoas saibam colocar essa pergunta da melhor forma possível, não é? E eu acho que este livro traz estas questões de uma forma bastante interessante. Já que falaram da conferência, precisamente, eu gostava de perceber um bocadinho, digamos, os bastidores do trabalho de transformação. Portanto, eu sei que houve uma conferência. Como é que foi? Trabalharam os dois em conjunto num livro? Esses detalhes mais práticos, posso saber como é que ocorreu o processo, por favor? Queres começar, Zé Maria? Eu começo e depois tu completas. Tá bem. Da minha parte, a parte mais solitária minha foi a parte da conferência. Ou seja, foi imaginar como é que eu conseguia responder a esta pergunta que não era para que serve, era para que serve a cultura, porque era dentro daquele contexto do teatro, etc. E eu tive 3 sessões, portanto, depois de pensar o livro e pensar na pergunta, eu utilizei algumas crianças como cobaias, fui a uma escola, fui falar com 2 turmas para pensar para que eles me ajudassem a pensar também. E depois preparei então uma conferência que foi apresentada em 3 dias, manhãs e tardes, no Teatro Luca. E eu falava durante 30 minutos com os diapositivos, e depois conversávamos um bocadinho sobre o que eu tinha dito, colocavam-se questões, etc. Isso também me permitiu, não só de sessão para sessão, ir aperfeiçoando algumas coisas, porque eu tinha bastante liberdade também naquilo que dizia, tinha um guião, mas... E também eu fui ganhando alguma familiaridade com o próprio tema, não é? E depois comecei, passados 2, 3 meses de já ter acabado isso, comecei a pensar, se calhar isto dava um livro da Planeta Tangerina, porque é uma editora que eu conheço como leitor e que tem uma linha nos seus livros que eu acho que se enquadrava dentro deste tipo de livro que eu imaginava que isto pudesse vir a ser, só que eu não sabia fazê-lo. E para isso eu enviei precisamente um guião já um bocadinho depurado da conferência, entreguei-o, mandei para a Isabel, para a diretora para uma das pessoas da editora. Isabel Munhoz Martins, sim. Exatamente, e depois o processo a partir daí. Madalena, diz lá como é que foi. Pronto, então por acaso eu conhecia uma pessoa que tinha estado nessa conferência, que é a Aldara Bizarro, e ela não conhecia o Zé Maria, mas ela falou-me dessa conferência, ela tinha estado presente nessa conferência e tinha gostado muito,
e por coincidência, passado uns dias, o Zé Maria manda o texto à Isabel e a Isabel também, sem saber desta minha conversa, mandou-me o texto e disse, olha, isto é a tua cara, não sei o quê, acho que era fixe transformarmos isto num livro. E pronto, e depois a partir daí começámos a falar, acho que tivemos um encontro contigo, Zé Maria, não foi? Foi, eu acho que ainda fiz primeiro uma versão já mais cortada mais ainda. livro, depois ainda recuperámos Exato. algumas coisas Vocês originais. disseram isto não, isto devia entrar, isto não é? Foram recuperar algumas coisas que eu tinha Sim, tirado. nós gostávamos que se sentisse aquela interpelação quase de uma conversa ali ao vivo entre alguém que está a colocar questões ou a apresentar ideias e como se houvesse pessoas no público que estão a ser interpeladas e quisemos que esse ambiente, digamos assim, fosse passado para o livro. E pronto, mas que na verdade já estava bastante presente no texto original, por isso foi só quase alterar coisas de pormenor. Depois uma coisa que também fomos sempre vendo com o Zé Maria é a questão de, pronto, temos X páginas e como é que vamos distribuir o texto pelas páginas, que isso também, em termos de suspense e de ritmo, etc., acaba por ser conteúdo, não é? Que muda bastante a leitura do texto. E pronto, depois eu demorei imenso tempo a arrancar com as ilustrações. Acontece-me isso cada vez mais, que estou ali às voltas no pântano e é muito difícil, não sei, encontrar o caminho, o registro, mas depois comecei assim, depois quando começo, fiquei mesmo muito, muito, muito entusiasmada, foi mesmo muito, muito prazer a fazer este livro, foi mesmo muito fixe. E pronto, e depois fui mostrando as coisas ao Zé Maria, e depois a partir daí começa a correr assim tudo de uma forma mais suave, intensa, mas suave, mas ou muito seja, boa. Aqui parece-me não é raro, nem no trabalho do José Maria Mendes, nem é raro no Planeta Tangerina, este grau de colaboração. Não interessa agora fazermos distinções, mas nós sabemos que existiram alguns projetos de livros ilustrados, por exemplo, em que a colaboração nem sempre é líquida, ou seja, o texto já existe, está fechado, é uma espécie de totem que não pode ser alterado de maneira nenhuma e o artista é que tem que procurar adaptar-se. Aqui é mesmo uma colaboração. Eu perguntava a ambos se notaram, ou seja, porque eu parto do pressuposto que neste caso o escritor, dramaturgo, ensaísta não tenha tido, julgo eu, posso estar enganado, que não tenha tido ainda uma experiência de um livro ilustrado e por outro lado também é uma nova colaboração para a artista, uma nova voz, um novo colaborador com quem não tinha trabalhado até agora. Portanto, eu perguntaria se as experiências que vocês têm de colaborações anteriores, teatro, com outros escritores, etc., se vos tinha preparado ou se houve, de facto, novas surpresas ou novas adaptações e desafios que apareceram nesta colaboração. De certa forma, a pergunta é um bocadinho parecida com a anterior, mas só para perceber um bocadinho melhor os desafios específicos. Okay. Em relação a este livro, Madalena, vou só dizer uma coisa breve. O próprio ponto de partida, o facto disto ter começado como uma conferência, que ainda por cima tirámos uma parte da palavra, da pergunta que estava na conferência, que é a palavra cultura, a necessidade de uma adaptação, a necessidade de uma redução, de um foco maior, porque a conferência disparava para mais sítios, etc., obrigava, e o facto de eu não ter mesmo ideia de como é que isto alguma vez poderia passar para um livro, e ao mesmo tempo também querer entrar em diálogo
com a pessoa que fosse depois ilustrar, e, portanto, que não seria ilustradora, seria uma pessoa escritora com outra linguagem do livro comigo. Portanto, esse ponto de partida acho que torna este livro, para mim, para a minha experiência de trabalho, diferente de outros livros, tal como todos os livros são diferentes, todos os trabalhos em que eu entro são diferentes, não é? Mas havia este tipo de características que eram muito fortes logo ao início, logo de partida, não é? Não era possível para mim imaginar o livro ser feito de outra forma. Não era, porque eu não conseguia mesmo imaginá-lo sozinho. Não era mesmo de todo possível. E eu já fiz 2 ou 3 livros para a infância e foram todos diferentes. Mas já tive um caso de um livro em que eu fiz um texto e depois um ilustrador trabalhou a ilustração, por exemplo. Então peço desculpa porque estou a demonstrar a minha ignorância. Mas, não é já há muito tempo. Mas já agora fazia uma pergunta. Eu presumo que qualquer projeto para um escritor há sempre um momento tem que haver, como é que eu ia dizer, um cortar, não é? Um apurar a linguagem. Aqui esse trabalho foi um bocadinho mais intenso em termos, precisamente, a partir de uma pergunta para que serve a cultura, foi cortada uma palavra. Portanto, eu imagino que foram cortadas muitas palavras da conferência, como é natural, mas isso é também o escrever para apagar, digamos assim, para utilizar uma expressão mais ou menos conhecida, também é um bom desafio para a literatura, se bem que esta palavra faz assim um bocado de comissão. Sim, mas quer dizer, é um trabalho que faz parte, de facto, a coisa de depurar, mas ao mesmo tempo aqui não era só a coisa do cortar, era mesmo adaptar, pensar num objeto, que é um objeto diferente daquele no qual eu estava a trabalhar anteriormente, que era um objeto de conferência, sendo que para a própria conferência eu não escrevi muita coisa, não é? Ou seja, eu tinha tópicos e depois sabia que tinha que seguir aqueles tópicos, tinha os diapositivos, tinha escrito umas coisas antes e depois fui aproveitando no final daquela conferência, no final desses 3 dias, tentei, para não me esquecer do que tinha dito, tentei pôr um bocadinho melhor em papel algumas das coisas, mas não tinha nenhum texto que fizesse sentido publicar em qualquer tipo de formato, não é? Mesmo num livro de filosofia ou assim. E, portanto, não havia esse apego também a uma qualidade literária, etc. Mas, de qualquer das formas, é verdade que no meu trabalho, mesmo no teatro, eu não tenho grande apego às versões. Eu consigo rapidamente fazer novas versões, mudar coisas, etc. Porque acho que é muito... Quer dizer, não tenho uma grande dificuldade em... Não acho que seja assim... Acho que nunca vou chegar à boa versão. Portanto, se eu nunca vou chegar à boa versão, não faz mal estar a continuar a apagá-los porque elas são todas más. Portanto, não há nenhuma que seja a perfeita, nunca haverá. E como não há nenhuma que seja a perfeita e nunca haverá, podemos sempre estar a trabalhar. Só adaptando, mudando, etc. Madalena, desculpa, eu tinha interrompido sobre a questão da colaboração. Sim, da adaptação, sobretudo, porque é uma nova colaboração. Eu imagino que, por mais experiência que se tenha de colaboração, sempre que se trabalha com uma nova pessoa, digamos assim, um novo companheiro de trabalho, que as coisas alterem, não é? Sim, sim, é sempre diferente. Eu também nem acho que seja obrigatório os 2 autores do texto e da ilustração estarem constantemente a discutir ideias, e eu acho que também não foi isso que aconteceu. Ou seja, por um lado, por exemplo, para mim também é importante nessa fase inicial de eu estar ali um bocado às aranhas, sem saber bem para onde é que vou. Para mim é importante esse trabalho ser feito sozinho, ou seja, para mim preciso de alguma solidão para fazer isso. Mas depois há as fases de muita colaboração e conversa e troca, depois cada um tem o seu tempo sozinho e depois as coisas vão indo e vindo. Pronto, eu, por exemplo, também já colaborei com autores mortos, que já não podem dar opiniões. E eu acho que acaba por haver sempre uma espécie de diálogo mais com o texto do que com a pessoa que o escreveu. Ou seja, isso para mim é quase o mais importante, mesmo que
que não seja possível estar mesmo de facto a trocar pontos de vista com a pessoa. Mas sim, mas eu acho que neste caso o facto de o texto vir ainda um pouco em construção também foi muito bom, porque a coisa cresceu assim de uma forma muito quase difícil de perceber onde é que começa uma coisa e acaba a outra. E isso é ótimo. Eu gostava de... Eu vou colocar uma pergunta que tem mais a ver com é um bocadinho mais abstrata em relação ao livro e que tem a ver com as circunstâncias em que estamos neste momento. Ou seja, estamos a sair lentamente e provavelmente vamos ter que regressar a esta questão do distanciamento social, estarmos isolados, fechados, etc. E o livro, o objeto livro, é um objeto que tem vivido crises dentro de crises, não é? Ou seja, há a questão, é o digital, é a questão financeira, a questão das editoras, a questão das livrarias, ou seja, eu aqui estou a falar enquanto leitor e livreiro e de repente houve um momento em que não há este acesso. Este é um livro que foi lançado durante esta fase, digamos assim, e eu perguntava... ou seja, independentemente digamos, do sucesso comercial que um projeto possa ter, seja isso o que isso significar, eu parto do pressuposto, obviamente, que vocês acreditam que o objeto livre é um objeto que vocês gostam, não é? Senão não estavam a contribuir para que existisse um. Mas eu perguntava-vos... Para que serve? Para que serve, exatamente, para que serve um livro, para que serve a cultura, para que serve o vosso livro, precisamente num momento como este, que eu acho que é um gesto particularmente desafiante e positivo, no momento em que parece que não faria sentido. Zé Maria, não sei se queres. Pois, eu acho que depende a quem é que nós fazemos essa pergunta, não é? Porque se fizermos essa pergunta a uma pessoa que está ligada a uma máquina neste momento a lutar pela vida, se calhar o seu livro não lhe serve para nada. Claro. Não é a grande preocupação dela neste momento. Se falarmos com uma pessoa que está fechada em casa e aborrecida, se calhar até pode servir, esperemos, não sei, para se divertir ou para pensar em coisas, etc. Portanto, eu acho que é uma pergunta que tem esse lado que pode ser traiçoeiro de querer generalizar, ou seja, como se o objeto dissesse para que é que servia. E normalmente nós esquecemos que o sujeito que o lê, né, é que muitas vezes define se há ou não utilidade naquele objeto, ou o que é que quer fazer com aquele objeto, ou qual é a relação que ele vai estabelecer com esse objeto. E essa é uma coisa que a arte às vezes esquece, ou pelo menos que algum discurso sobre a arte às vezes esquece, e é também um bocado sobre isso o livro, não é? É tentar dar visibilidade ao próprio sujeito que usufrui, que contacta, que toca, que mexe, que abre, etc. E, portanto, não consigo responder-te de uma forma generalista, claro. Mas consigo dar esta resposta. Sim. Nós nem nunca nos passou pela cabeça adiar a produção deste livro. E que, por acaso, de alguma forma, para mim até tem assim uma certa ironia ele sair nesta altura, porque de facto às vezes começamos a pensar nessa coisa do que é essencial e o que é que não é, e se calhar é um livro inútil, no sentido de não tem nenhuma utilidade pré-definida, mas que eu acho que acaba por ser essencial no sentido de ser essencial para nós fazê-lo, acho eu. Essencial no sentido de precisávamos mesmo de o fazer. Pois, eu também, quando estava a colocar a pergunta, obviamente que eu não queria transformar isto numa espécie de metáfora de líquido doce, de o livro é um sonho, e essas conversas da treta. A questão é que o vosso livro coloca precisamente uma pergunta que não é nada intempestiva, é exatamente um momento de refletir esta questão, mesmo que não haja uma resposta única ou sequer completa. E eu acho que é mesmo isso.
É mesmo por isso que eu acho que o livro é bastante curioso. Ana Pessoa é que dizia, não é um livro que ensina a fazer máscaras, nem é um livro que ensina a fazer pão. Pronto. Não tem... Nem atividades para crianças. Exato. Bom, podemos dizer que é uma atividade de pensar, é uma atividade bastante particular. Mas há quem ache que não, né? Pois, porque, por exemplo, uma coisa bastante curiosa é que eu vejo muito, há uma grande preocupação precisamente nesse utilitarismo que é, ora bem, nós temos 5 horas, como é que eu vou ocupar os miúdos? E não, por exemplo, preparar as crianças precisamente para a solidão ou o estarem sozinhos com os seus pensamentos, criar pensamentos, etc. E eu acho, sinceramente, acho que o vosso livro exatamente para a ausência de respostas também, não é? Exatamente. Que é uma das maiores dificuldades do ensino, é não dar respostas às crianças, como se fosse preciso dar sempre respostas. Pois. Eu acho que o vosso projeto alimenta precisamente essa dúvida, ou saber ter dúvidas. Muito bem, como eu disse, a conversa era para ser curta, eu fico-vos muito agradecido da vossa disponibilidade, desejo Pedro. Obviamente o máximo de sucesso com este vosso projeto e espero que nos reencontremos em breve. Obrigado. Obrigada, adeus.